Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá, senhores passageiros, o destino está confirmado e garantimos que ao final dessa viagem você terá aprendido muito. E eu já quero dar as boas-vindas a todo mundo que vai decolar conosco em mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste episódio. Você já ouviu falar no termo Indústria 4.0? Se tu quer entender mais sobre esse movimento, esse é o lugar certo. Apesar de não ser recente, o termo também é uma novidade para muita gente. E o episódio de hoje vai falar sobre o impacto da Indústria 4.0 para os pequenos negócios, mostrando que é possível sim e também trazendo dicas sobre o assunto. O termo surgiu pela primeira vez na Alemanha em 2011, como parte de um projeto de estratégias elaborado pelo governo alemão. O foco do projeto eram soluções tecnológicas. O objetivo do projeto era automatizar toda a manufatura industrial do país para que ela operasse com base em computadores e sem a intervenção humana. Em 2013, na Feira de Hannover, o projeto foi apresentado para o mundo todo. Não se trata de uma tecnologia, nem de um modelo de negócios. É, na verdade, uma estratégia que busca resultados industriais que não eram possíveis alguns anos atrás e vem revolucionando a forma que empresas fabricam, melhoram e distribuem seus produtos. E para entender mais sobre essa revolução, hoje vamos conversar com quem entende muito do assunto. O professor e coordenador do curso de Engenharia de Serviços da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Néstor Ayala. Prazer recebê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo. Olá, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. A gente espera aí poder esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 e como ela pode ser aplicada aí aos pequenos negócios. Eu já estou muito curiosa e tenho uma lista de perguntas aqui. E quem também embarca neste plano de voo é o Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Bem-vindo, Léo! Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Néstor? Um prazer voltar aqui e falar para o pessoal desse tema tão relevante para a nossa indústria. E hoje, o plano de voo está sendo gravado remotamente porque estamos em todos os cantos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. E é também um aquece. Vamos contar daqui a pouco, né, Léo? Que esse aqui é um aquece para um outro podcast. Mas daqui a pouco a gente conta mais. Um dos empecilhos para que as empresas comecem a aderir a essa revolução chamada 4.0 é o pensamento de que esse movimento se aplica somente às grandes empresas. O gestor de uma pequena ou média empresa pode começar estudando o assunto, comparecendo a cursos ou eventos relacionados ao conceito da indústria 4.0. E um evento que pode ajudar muito e que está aqui do nosso ladinho, no nosso estado, é a Mercopar, que é nada mais, nada menos do que a maior feira de indústria e inovação, gente, da América Latina. E ela rola agora entre os dias 18 e 21 de outubro em Caxias do Sul. A feira tem a 5ª edição aí da Jornada 4.0, que busca a promoção de temas relacionados à indústria e demonstração de tecnologias habilitadoras. Antes de ouvir o Léo falar um pouquinho aí sobre a Mercopar, que temos agora no próximo mês, a gente já vai contar esse spoiler, né, Léo, que falamos antes. Nós vamos gravar um segundo episódio sobre esse tema com o Léo e com o professor Néstor Ayala, presencialmente lá na Mercopar, onde o professor também palestra. Mas, Léo, eu queria te ouvir a importância desses eventos, de eventos como a Mercopar, para quem trabalha na indústria e para os gestores de pequenas e médias empresas. Alexandra, eu acho que é muito importante que a gente tenha cada vez mais empresas trabalhando e se inteirando desse assunto de indústria 4.0 por uma questão lógica, né? Se nós temos aí 95, 97% das nossas indústrias são de pequeno porte,
Não faz sentido que a gente trate essa temática só nesses 3% que restam, que são as grandes empresas, né? Então, muito embora isso possa ter nascido nas grandes empresas, nossa obrigação aqui entender e digerir esse conteúdo todo de 4.0 e levar de forma que faça sentido para os pequenos negócios, né? Por isso que iniciativas que nem a gente está tendo agora para conversar sobre isso, e na Mercopar, por exemplo, onde a gente vai ter vários espaços para tratar do assunto, a gente tem uma jornada longa e muito frutífera pela frente de trazer os pequenos negócios para esse debate. Legal. E, Léo, me conta um pouquinho, assim, que as pessoas vão poder encontrar aí nessa feira? Para quem nunca foi, o tamanho da feira, a gente já sabe que esse ano ela tá bem maior, né? Mas como é que é? Tem palestra? O que as pessoas vão poder ver lá? A Mercopar esse ano está ganhando a robustez, né, dessa retomada pós-pandemia e pós 2020, 2021. E dentro da nossa lógica aqui, que a gente já falou inclusive no plano de voo do Polo Sebrae de Indústria, nós estamos usando a Mercopar, nós estamos trabalhando na Mercopar os 3 eixos que a gente atua, os 3 pilares que a gente atua no Polo. Um deles é a indústria inteligente. Então, a gente trouxe para a Mercopar, a gente agregou a Mercopar uma série de eventos, tá? Além da jornada que já existe, né? Da nossa célula conceito, que vai estar lá também. Nós temos um painel todo assinado por nós aqui, inclusive um painel no qual o professor Nestor vai falar, Opa, ó o spoiler aí! para que a gente consiga trazer essa discussão de fato para a realidade da indústria de qualquer tamanho. Então, o nosso principal foco na Mercopar desse ano é trazer essa discussão de forma que fique claro que esse não é um tema exclusivo de grandes empresas e a gente sabe como fazer isso na pequena empresa. Nossa, importante isso, hein, professor, né? Saber fazer isso na pequena empresa. E conta um pouquinho, dá para adiantar um pouquinho o que vai ser a sua palestra na Mercopar ou está guardada em segredo? Não, não, dá para contar um pouquinho, mas eu queria aproveitar e também fazer o adendo ao que o que o Leo falou da Mercopar, né? Eu gosto muito de ir para a Mercopar, já sou assíduo aí dos últimos anos, porque a gente se dá conta de quão perto estão as tecnologias avançadas da gente, né? Então, eu gosto particularmente, sempre dou um tour geral, né, por todas os estandes das empresas, mas principalmente eu gosto muito da parte onde estão as startups. E a gente entende que as startups são uma porta de entrada, talvez mais acessível para as pequenas, tanto para as grandes também estão utilizando muito das startups, mas as pequenas empresas, eu recomendo muito que elas vão para onde estão as startups, porque eles vão ver as tecnologias avançadas e colocadas pelas startups de uma forma simples, de uma forma acessível, e quando falo acessível, eu falo não só da forma que eles colocam, de produtos simples para serem implementados, mas também, inclusive, do preço, que às vezes é uma coisa que assusta bastante o pequeno, mas assusta antes deles conhecerem. Eu posso garantir que se eles vão lá, conversa com a startup, eles vão ver soluções que vão caber no bolso delas para já começarem essa jornada de indústria 4.0. E o objetivo da palestra de lá e um pouquinho também hoje, adiantando, é a gente mostrar e falar praticamente de tecnologias que podem ser implementadas, que a gente já viu implementadas nas pequenas empresas. Então, isso é importante, né? A gente não está trazendo, por mais que eu seja professor, né? Eu sou um dos diretores de um grupo de pesquisa chamado NEO, Núcleo de Engenharia Organizacional, que fica na engenharia de produção da URGS, na pós-graduação, onde a gente desenvolve projetos com empresas e com diferentes entidades, né? Desde ministérios até associações de empresas. E através dessas pesquisas aplicadas e projetos aplicados, a gente teve a oportunidade de conversar com muitas pequenas empresas, conversar com fornecedores de tecnologias, conversar com startups, e a gente descobriu, a gente pode falar, né, isso é bastante recente, mas a gente descobriu como se fosse um submundo dos produtos baratos e das tecnologias baratas para as pequenas empresas. A gente realmente é bombardeado por exemplos de indústria 4.0 de grandes empresas. E aí tudo a gente pensa que é
na casa dos milhões, das centenas de milhares de reais, né? Mas não, tem sim soluções para o pequeno, soluções muito simples. Quando eu falo simples, é plug and play mesmo, é quase que você comprar um dispositivo USB e conectar no teu computador. Mais ou menos simplificando, seria conectar na máquina. Então, coisas muito simples que já estão sendo utilizadas pelas pequenas empresas e que a gente já está vendo resultados muito, muito bacanas. Então, isso que a gente vai debater tanto hoje quanto aprofundar mais com exemplos lá na Mercopal. Muito bom. E podemos exemplificar, professor, algum tipo de solução, assim, para quem está nos ouvindo poder entender um pouco mais desse mundo? Podemos. Vamos falar de uma tecnologia que, quando a gente fala sobre a tecnologia, ela realmente parece uma coisa futurista, tá? Já para trazer o exemplo, um dos exemplos que acho mais bacana e para aquecer já os motores aí do nosso voo. Manutenção preditiva, tá? O que significa manutenção preditiva? Manutenção preditiva significa que eu, como dono da empresa, como gestor da empresa, ou inclusive como gestor da manutenção das máquinas, dos equipamentos que eu utilizo para a minha fabricação, que eu possa saber que a máquina vai quebrar antes mesmo dela quebrar, né? Então, como a gente trabalha hoje? Se eu sou um pequeno empresário, né, que faço o dever de casa, tudo certinho, eu vou fazer uma manutenção preventiva. Então, antes, né, mais ou menos, andou a minha máquina tantas horas, 10.000 horas ou 1.000 horas, né, e eu vou fazer uma manutenção porque, olha, meu fornecedor da máquina, ele me falou, olha, cada 1.000 horas você precisa trocar o óleo, você precisa fazer a manutenção, trocar essas peças, né? Isso é a preventiva. Pode ser que quando eu chego lá, e a gente escuta muito isso, né? Eu vou trocar a peça, troquei a peça, poxa, mas essa peça aqui da minha máquina estava boa ainda, né? Não precisava ter gastado dinheiro nisso. E você gastou dinheiro e gastou tempo e não precisava. Aí muitos dos empresários, e aí não porque não querem fazer o dever de casa, mas porque a gente, como pequeno empresário, a gente fica um mundo tumultuado, a gente sabe, a gente conversa muito, né? E acaba, inclusive, pelos recursos limitados, que a gente não acaba fazendo essa manutenção preventiva, a gente faz uma manutenção corretiva. A máquina quebrou e aí eu fui arrumar a máquina. Isso significa que eu estava produzindo, parei de produzir, e aí vamos saber, aí dependendo da gravidade do problema, posso demorar umas horas da minha produção parada, posso demorar alguns dias, e aí todos os meus empregados, meus funcionários, eles estão ociosos naquele momento, né? Então, esse é o pior dos casos. Mas o que nos promete, e a verdade, a indústria 4.0 já está cumprindo isso, é a manutenção preventiva, né? Antes mesmo de quebrar, a máquina ela dá alguns avisos, tá? Ele faz algumas vibrações que não fazia antes, ele dá uma oscilação no consumo de energia, começa a gastar um pouco mais de energia, né? Isso era imperceptível antes da indústria 4.0. Agora, com a indústria 4.0 e a inteligência artificial, a gente tem algoritmos que pegam essa vibração e que elas são analisadas, né, com a inteligência artificial, e a gente consegue, o sistema, né, a inteligência artificial fala, opa, vai lá dar uma olhada naquela máquina, porque parece que tem alguma coisa de errado, né? E em tal parte que você tem que dar essa olhada. Então, a gente fala em inteligência artificial, e aí a gente entrando no mundo do pequeno, né? Preciso saber de inteligência artificial para utilizar um sistema desses? A resposta é não. As empresas, elas desenvolvem isso meio que internamente. Por quê? Porque elas querem ter esse conhecimento. Então, eles investem em pessoas, analistas de dados, estatísticos, né? Para desenvolver essa inteligência artificial. Mas a realidade é que hoje isso está tão assimilado já na indústria que a gente acha no mercado dispositivos, e olha a facilidade dos dispositivos. Tem empresas que têm dispositivos que eles são como se fosse do tamanho menor que um celular, tá? E que ele vem com um ímã aqui na pontinha. E eu simplesmente deposito o ímã cola no motor, né? Por exemplo, num compressor que eu tenho, e através desse ímã ele já vai pegar a vibração. E essa empresa, né, a qual eu estou, depois eu vou falar como a gente compra esse serviço. Inclusive, eu vou falar de valores, porque são valores que a gente pesquisou no mercado. Por né? favor. A gente
cola esse dispositivo, ele já pega, né, as vibrações, a inteligência artificial deixa com essa empresa fornecedora, que ela sabe o que ela faz. Uma né? especializada, então, ter uma parceira especializada em inteligência artificial é o caminho, porque se não trazer para dentro, o pequeno não comporta ter uma equipe, né, professor e Léo? Exatamente. Então, a gente está deixando isso para o fornecedor da tecnologia, né? E esse fornecedor que tenho em mente agora, que é um fornecedor brasileiro, e uma startup, né, já há alguns anos no mercado, que eu estou pensando aqui, ele vende esse dispositivo como de prateleira. Então, vou dar um exemplo de uma empresa de Curitiba, que é uma empresa que um amigo meu é gerente, e ele me apresentou esse caso. Ele instalou 17 sensores, tá? Mais 3 receptores na empresa dele, então 17 equipamentos que estão sendo monitorados, mais 3 receptores, tá? E ele consegue fazer a manutenção preditiva e ele conseguiu resultados excelentes para diminuir a quantidade de parada de máquinas graças a essa predição. Vamos falar, ok, poxa, 17 máquinas, né? Na verdade, toda a fábrica dele que tem esses equipamentos monitorados. Quanto a gente está falando? Quanto ele paga por isso? R$ 3.000 por mês. Tá? Somente isso? Somente R$ 3.000 por mês e ele não precisou pagar os dispositivos. Somente isso? Esses dispositivos são fornecidos pela empresa em comodato e aí ele tem esse contrato onde ele paga R$ 3.000 por mês. E ele fala, não, tipo, eu perguntei o payback, na verdade ele falou, isso aqui não é payback, porque eu não fiz um investimento, na verdade é mês a mês. É uma assinatura. Exatamente, é uma assinatura. Esse tipo de soluções, né, são as soluções que o pequeno empresário precisa buscar para acessar a indústria 4.0, né? E, de novo, não estamos trazendo nada da Alemanha, na Europa, não, isso aqui é Brasil, né? Inclusive, a gente tem empresas desse tipo aqui no Rio Grande do Sul também, né? Por exemplo, São Leopoldo, a gente pode falar de alguns exemplos. Léo, esse exemplo aí que o professor Nestor trouxe, nesse valor, por exemplo, é claro que a gente tem que saber que cada empresa tem as suas particularidades, né, gente? A gente está aqui passando uma régua para poder manter a conversa. Mas é super factível, né, para o pequeno que tem uma indústria, porque tem um ganho que é gigantesco, né? A diminuir as paradas, como o professor mesmo falou, parar a produção é um caos. Eu acho que esse exemplo ele é muito feliz porque ele mostra, primeiro, para empresas mais maduras nesse processo, ele é um ganho muito acessível, né? Então, é muito fácil, relativamente barato de se conseguir esse ganho. E para uma empresa, para uma indústria pequena, que ainda está longe de conseguir ter essa organização para dar esse passo, seja essa organização financeira ou produtiva, fica claro que não é algo impossível, né? Que não é algo proibitivo, que não é algo dolarizado, por exemplo. Importante. E aí, para nós, por exemplo, no nosso planejamento aqui do polo de indústria, a gente tem em mente que a gente trabalha com empresas em níveis diferentes de maturidade. Então, algumas empresas que estão nos escutando, que vão nos ver na Mercopar, por exemplo, que vão escutar a gente mais adiante, elas talvez estejam se sensibilizando ainda sobre esse conteúdo. E esse é o caminho, é entender o que se faz, é olhar para dentro da própria empresa, entender os processos mais básicos, né? A gente sabe que a inovação, ela se dá em vários níveis, né? Então, a gente começa lá de baixo, começa devagarinho, se organizando, se informando sobre o assunto. E para a empresa que já está nesse nível de querer dar esse passo, o professor trouxe agora um exemplo que mostra que isso é perfeitamente factível. Eu queria ouvir de vocês dois, que são super especialistas nesse assunto, conhecem muito, né? O professor muito na frente da universidade, aí o Léo muito à frente da prática, né? Das dores reais, aí direto, um canal direto com a dor real, né, Léo? Dos empreendedores e tudo. Em que momento o Brasil e o Rio Grande do Sul está quando o assunto é indústria 4.0? Estamos avançados? Estamos atrasados? Em que momento a gente está? Vou dar o meu panorama aqui de dentro do polo, tá? Eu acho que o mais importante desse ponto onde nós estamos é o seguinte: o Brasil é um país de dimensões muito grandes, né? E além das dimensões muito grandes, a gente tem cadeias de valor muito diferentes. E cada cadeia tem o seu processo de aprendizado, cada cadeia tem o seu processo de agregação de valor. Então, a gente encontra, esse eu acho que é o mais interessante do Brasil, a gente encontra exemplos de primeiríssima qualidade,
de tecnologia, de investimento, de resultado, e nós encontramos também empresas que precisam passar por essa sensibilização, que precisam de ajuda para entender como operacionalizar isso, desde o processo de Lean Manufacturing, de consertar pequenos pontos da sua produção, evitar correções no processo produtivo, até a implementação de sensorização, chegar nesses processos de manutenção preditiva, né? Então, nós temos um cenário muito diverso, né? E acredito que trabalhos como esse que o professor vem desenvolvendo com o núcleo, eles nos mostram esse panorama bem diverso, né, professor? Isso. Em que patamar a gente se encontra? Em que momento a gente se encontra no Rio Grande do Sul ou no Brasil, né? Como o Leo falou, o Brasil é muito diverso, né? Eu gostaria de mudar um pouquinho assim, a pergunta para em que lugar o país poderia estar, o Rio Grande do Sul poderia estar. E olha, eu vou colocar dois exemplos assim, né? Primeiro, né? A tecnologia, se a gente buscar fornecedoras de tecnologias baratas aqui no Rio Grande do Sul, né, fornecedores dessas tecnologias, desses exemplos que eu vou trazendo, né, a gente encontra excelentes empresas aqui no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer que a tecnologia já está aí, né, simplesmente para o empresário ir lá se inteirar através de podcast, através de ir atrás, né, dessas tecnologias, ou o trabalho do Sebrae também, o que faz, o que Sebrae busca fazer é mostrar para esse empresário, olha, você tem à disposição essas tecnologias, você não sabia, mas elas são baratas. Talvez há 5 anos elas não eram, hoje elas são acessíveis para todo pequeno empresário. E aí a gente encontra essa primeira barreira, né, que a gente tem que quebrar, que é do capital humano, né? Então, se você me perguntar qual que é a principal barreira para que aconteça a indústria 4.0 e para que o Rio Grande do Sul como um todo, ele chegue no patamar de indústria 4.0 na média das empresas, tá? Não é a parte financeira, porque eu estou trazendo aqui soluções que se o empresário colocar na conta, falar, ok, amanhã já vou implementar essas tecnologias, né? Mas ele não sabe que existem essas tecnologias. E eu estou falando isso do pequeno, mas o grande, muitas grandes que a gente conversa não sabem que essas tecnologias existem. Quando eu apresento esse exemplo, né, desses valores, o pessoal me pede contato, me fala, não pode ser verdade isso. Eu passo o contato mesmo, não tem problema. O professor está fazendo um bico também de vendedor de tecnologia, né, Léo? Poderia, eu não tinha pensado nisso. Pô, negócios aqui dentro do ambiente do Sebrae, né? A gente aprende a valorizar o nosso trabalho, a valorar o nosso trabalho. Já achamos mais um trabalho para o professor aí, Léo. Mas por que eu gosto de falar disso? Porque inclusive é uma coisa que a gente conversa com o Leo, né? A gente tem que incentivar que mais empresas dessas que pensam em soluções simples, soluções baratas, soluções em forma de subscrição, todas isso estão facilitando que essas pequenas empresas apliquem essa tecnologia. Então, a gente deveria ter, desses exemplos que eu estou falando, a gente deveria ter centenas dessas empresas, né? A gente deveria ter uma em cada esquina para encher o Rio Grande do Sul e o Brasil dessas soluções. Então, o que eu falo? Primeiro, né, é o nosso gestor de pequena empresa, ele saber que essas tecnologias existem e que elas estão na mão. E aí, depois, em que patamar pode estar o Rio Grande do Sul, que patamar pode estar no Brasil? O Brasil, graças às tecnologias, tem um artigo que eu li que o cara utiliza, o autor do artigo, ele utiliza uma palavra, que uma frase assim, uma expressão, né, que eu gosto muito, que é as tecnologias 4.0, elas podem permitir que os países em desenvolvimento façam um leapfrog, né, um salto da RAM, que ele vai, né, alcançar os países desenvolvidos graças à tecnologia. Por quê? Porque esse dispositivo, por exemplo, que eu estou falando aqui de manutenção preditiva, se a gente olhar a escala da CATEC de maturidade de indústria 4.0, a gente está quase que na última, na preditiva já, né? Quase o mais avançado que dá para estar de indústria 4.0. Por R$3.000 por mês, tá? Isso para uma empresa com 17 equipamentos. Então, a gente pode estar concorrendo, sim, em produtividade, né? Com as grandes empresas, a gente pode estar concorrendo, sim, em produtividade com países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então,
ao invés de a gente pensar aonde estamos, se talvez a gente ficar chateado ou não, né, também, porque eu não tenho esses números aqui, por isso não estou compartilhando, né? São estudos que a gente tem que desenvolver, né, ainda, Leonardo, né, para a gente entender essa aplicação, mas sim que ela está na mão do pequeno empresário. Então, a gente pode, né, falar, olha, poderia amanhã, o ano que vem, todo mundo estar utilizando manutenção preditiva? Sim. Né? Então, pensemos dessa forma, pensemos como a tecnologia hoje e o avanço da tecnologia me permite já dar esse salto e eu vou dar esse salto com minha empresa. E vou dar um último exemplo, tá? Aí um exemplo de uma grande empresa, né? Mas que me chamou muito a atenção, né? É uma empresa que tem uma sede aqui no Rio Grande do Sul e que tem uma sede na Alemanha, né? E por muito tempo, a empresa da Alemanha, a fábrica da Alemanha, foi mais avançada do que a fábrica daqui do Brasil, tá? Só que agora, com a indústria 4.0, né, a empresa, a fábrica daqui do Brasil está sendo benchmarking para a fábrica da Alemanha. Por quê? E aí eu perguntei, né, para quem está à frente dessa implementação, por que isso? Porque a empresa que está no Brasil, como ela ficou muito tempo sem implementar essas tecnologias, ela tem um legado menor. Então, ela tem o que se chama de um greenfield, né? Ela está crua, então as tecnologias elas estão acessíveis, ela vem, implementa e já está funcionando. Na da Alemanha, ela vem, busca implementar uma nova tecnologia e tem todas as outras que ele precisa. Não, mas eu já tenho essa tecnologia. Agora eu preciso, eu tenho 3, 4 que fazem isso, eu preciso fazê-las conversarem. A caminhada é muito mais demorada porque eu preciso adaptar os sistemas que eu utilizava antes. No Brasil é completamente cru, então a gente já pode pegar a tecnologia mais avançada e dar esse salto que a gente está falando, né? Isso se reflete no grande, se reflete no pequeno. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos lá usar essa indústria 4.0 que ela está nos esperando no mercado. Léo, o Sebrae trabalha muito, né, com essa parte da sensibilização, de levar a informação, o acesso à informação, que é um dos pontos aí que o professor aponta, né, o professor Néstor aponta, de a tecnologia tá aí. O mais difícil é pensar na solução, desenvolver a solução, ela tá aí, é barata, dá para aplicar, mas a gente está ainda não tendo acesso. Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo, que ações aí o Sebrae tem, né? A gente produz muito conteúdo, mas conta um pouquinho para a gente que tantas coisas vocês trabalham nessa sensibilização, que é primeiro trabalhar o conceito, a necessidade, o conhecer. Eu vou aproveitar esse gancho, né? A gente trata de 2 temas aqui principais, que são a produtividade e a competitividade, né, das nossas indústrias. E a gente tem feito um acompanhamento bem próximo aqui da nossa pequena indústria para entender os principais gargalos deles, tá? E eles ficam definidos em 3 grandes grupos. Um deles é a produtividade. Tá? E nesse grupo de produtividade a gente tem toda uma gama de tecnologias que a gente pode trazer, de melhorias de processo. E nesse sentido, fica muito mais fácil de a gente planejar as nossas ações, né? O Sebrae já atua nesse meio, o Sebrae já faz parte de vários fóruns, né, que tratam de indústria 4.0, sempre sendo esse grande indutor de contato com o pequeno negócio, naturalmente, né? E agora o que a gente está fazendo, principalmente dentro do contexto do polo da indústria, é compreender no detalhe essa demanda, entender o nosso ecossistema de indústria, tá? Para aí sim a gente conseguir trabalhar essa questão de produtividade. E eu te dou um exemplo prático, tá? A gente já tem uma série de conteúdos que estão disponíveis, quem quiser acessar no nosso site está lá, sobre os primeiros passos que a gente tem que dar para organizar a nossa produção, tá? Mas agora para o fim do ano já está saindo coisa nova também, tá? Aí a gente já entrando na questão de indústria 4.0 e nosso grande esforço aqui, né, estreitando os laços com todo mundo que faz parte dessa conversa, conversando bastante com o pessoal da URGS, professor Néstor também, para a gente ter esse panorama num nível de detalhamento cada vez maior e um plano de ação que, além de ser bastante profundo, que ele possa ser bem abrangente, né? Pegar muitas empresas e pegar as empresas de maneira bem profunda.
Ótimo, muito bom. Quando a gente fala, né, em tecnologia, meu coisa, a gente tá ouvindo algumas expressões há algum tempo aí, né, que estão o tempo da internet das coisas. A gente tá há mais de uma década ouvindo e sonhando. Há 5 anos, há 10 anos atrás, a gente achava que a geladeira ia fazer as nossas compras. E essa era a internet das coisas, né? Ia estar lá, o leite tá pela metade, então já encomenda o leite, né, professor? E tantas outras coisas. Então a gente vem falando muito, queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre, para quem está nos ouvindo, né, sobre a internet das coisas, sobre Big Data, né, como isso tudo, que são duas vertentes muito fortes, né, nessa... Me corrija, professor, estou falando errado, mas essa sustentação aí da indústria 4.0. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso para desmistificar também que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é algo extraordinário e que já é bem... Tá muito próximo da gente, com a chegada do 5G também, né, professor? Isso acho que daria um episódio inteiro para a gente falar sobre o 5G na indústria, não daria? Daria. Mas realmente, antes do 5G, a gente tem bastante coisa para explorar, né? Vamos falar desse grupo aí de digitalização. Quando a gente vai fazer a digitalização da nossa empresa, seja de serviço, seja mais de fábrica, como a gente está falando aqui, a gente vai passar por um caminho de digitalização que ele começa com a internet das coisas. Tá? Então, a internet das coisas é o quê? Eu tenho uma máquina, tá? Que eu não sei o que acontece dentro dela, ela quebrou, eu estava em casa, não sabia que quebrou, né? Me ligaram por telefone, falaram, ô, chefe, quebrou a máquina aqui, né? Se vira, chefe! Se vira, né? Por que quebrou? Eu não sei por que quebrou, tem que desmontar toda ela para saber. Ok. Então, a internet das coisas é eu colocar sensores, tá? Esses sensores... Estamos falando de coisa muito simples, tá? Como eu falei, vibração, né? Então, estamos falando de sensores muito baratinhos, né? De alguns reais, tá? A gente coloca esses sensores, e aí esse sensor ele é conectado à internet. Por que precisa ser conectado à internet? Porque se eu não conecto ele à internet, eu vou talvez conectar esses dados que ele vai gerando a um HD da máquina mesmo, né? E eu já fui em muita empresa, tá? Que eu perguntava, a tua máquina ela tem sensores? Tem. Ele coleta dados? Coleta. Onde ficam esses dados? No HD da máquina. Tá, então estamos bem. Então a gente tem um histórico de dados aí que a gente pode analisar e ver quais que são os problemas, ou quando deu certo, por que deu certo, quando deu errado, por que deu errado. Tem todo esse histórico. Ah, não, é que acontece que o HD sempre enche, e quando enche a gente vai lá e apaga tudo. Para que guardar dados, né? Isso, exatamente. Olha, grande empresa multinacional que fui e acontecia isso, tá? Então não é um erro só da pequena. Então, a internet das coisas, ela nos permite a gente pegar esse dado e mandar ele direto para a nuvem. E quando a gente fala na nuvem, a gente não está falando de um HD que enche. A nuvem é quase infinita, né? Ou talvez até infinita. Então, a gente vai acumulando esses dados na nuvem, no cloud, né? Que é o que a gente fala. Então, a gente já tem dois conceitos. Internet das coisas que manda dados para a nuvem, tá? Aí, como eu tenho a nuvem, que tem uma capacidade quase infinita de armazenamento de dados, do meu histórico, de tudo isso que eu falei, eu fiz um setup, o produto começou a sair bem. Beleza, tenho esse histórico. Fiz um setup, deu errado. Mudou a temperatura ambiente, deu errado. Tudo isso, ele vai acumulando essas informações, dependendo, obviamente, dos sensores que eu coloco, né? Mas a gente parte do pressuposto que a gente sabe o que a gente tem que monitorar. Aí, coloquei na nuvem, mais dados, aumenta os dados, e aí eu crio o famoso Big Data, né? Então, eu tenho muitos dados, por isso que é Big Data. Tem um volume tão grande de dados, tá? Que num primeiro momento eu começo a analisar ele, consigo analisar com uma estatística, né? Que é chamada de Analytics, e aí a gente entra com outro conceito. Então, eu utilizo uma estatística. E tanto dado, eu começo a descobrir uma associação entre uma coisa. Cada vez que a temperatura ambiente aumentou 30 graus, o meu produto começou a sair mal. Ou eu precisei ajustar o setup, né? Então, eu começo a fazer associações. Só que chega um volume de dados que é tão grande que aí a gente já não consegue fazer pela estatística tradicional e a gente passa o que é a inteligência artificial. Aí, essa famosa inteligência artificial nos ajuda
a entender esses comportamentos, porque ele pega um volume grande. E aí, dentro dessa inteligência artificial, a gente tem outros conceitos, né, como a parte de redes neurais, né, todos redes neurais, machine learning, vários conceitos que, de novo, a gente precisa saber que eles existem, não precisa saber como se faz, tá? Como se faz a gente deixa para esse parceiro, fornecedor, essa startup, né, o que vai fazer essas análises. Então, aí essa inteligência artificial nos permite identificar comportamentos como esse que eu falei antes, né? Opa, a máquina está vibrando, a última vez que uma máquina desse tipo vibrou desse jeito, ela quebrou. Então, opa, volta, vamos antes, né? Antes de que quebre mesmo, e vamos nos antecipar. Então, isso que a gente pode chamar da jornada da digitalização. IoT, Cloud, Big Data, Analytics e Inteligência Artificial. E essa aula aqui, Léo, agora, hein? Rapidamente nos explicou isso, que coisa maravilhosa! Professor não é professor à toa, né? Não, não é, gente. Tem uma coisa, só para pontuar uma coisa bem importante, assim, tem uma série de nomes, de definições aqui que a gente trouxe, discutiu. Talvez muitas delas a gente ouça com frequência e não faça muito sentido, talvez algumas sejam até novas para quem está nos escutando. Mas o mais importante de a gente ficar aqui, né, que o professor trouxe muito bem, é o fato de que isso é plenamente possível, tá, para empresas de todos os portes. O que a gente precisa fazer é trazer isso para essa empresa, mostrar que é possível, mostrar isso de forma que fique fácil de a gente implementar, né? E também é bem importante lembrar, né, a competitividade de uma empresa, de uma indústria, ela está na sua produtividade, que tem que ser boa, ela tá também na gestão dos recursos, na gestão dos seus estoques, na sua gestão financeira e assim por diante, né? Nesse grande apanhado de coisas aí, a gente tem uma estrutura montada para ajudar a empresa, né? Então, se tem uma empresa que está nos ouvindo e está pensando que quer pensar isso no futuro, quer implementar isso no futuro, mas agora tem que mexer um pouco na questão de organização financeira, a gente vai trabalhar isso aí, né? Nós conseguimos, dentro do Sebrae, trabalhar isso, e essa empresa, quando tiver nesse nível de maturidade, a gente também está pronto para receber ela e conseguir ajudar na questão de automatização da produção dela e tudo isso que o professor Nestor trouxe para nós de maneira brilhante. Bem colocado. Eu gostaria de adicionar o que o Leo falou, que a gente fala das tecnologias, a gente gosta de falar das tecnologias, mas as tecnologias, o pequeno empresário não pode pensar nas tecnologias porque eu vou implementar a tecnologia porque eu gosto da tecnologia. Ele tem que implementar a tecnologia porque vai resolver um problema que ele tem, tá? Então, eu estou falando do exemplo de manutenção, mas pode ser que o exemplo de manutenção não tenha um problema de manutenção. Tá, você tem problema de produtividade, de entender o que está acontecendo na tua fábrica, tem tecnologia para isso. Tem problema de estoque, que você não consegue controlar o estoque que você tem, que os teus produtos, eles passam do prazo de validade, tem tecnologia para isso. Tem problema de qualidade e o produto está indo de uma forma incorreta para o cliente, né? Tem tecnologia para isso. Então, sempre a tecnologia ela é o meio, não é o fim. A gente gosta de falar de tecnologias avançadas, mas a tecnologia ela é o meio. Eu posso, inclusive, no meu caminho, quando eu estou pensando nas tecnologias, aqui a gente está discutindo indústria 4.0, mas no caminho, quando eu estou pensando em tecnologias, eu vejo que tem um problema que é de gestão mesmo, né? Na verdade, o meu produto ele falta não porque eu não tenho uma gestão do meu almoxarifado através de IoT que poderia ter, porque na verdade eu não tenho uma gestão de quando fazer a compra, quando eu vou fazer a compra falta dinheiro, então o meu fornecedor atrasa para me entregar. Então, isso, vamos pensar sempre a tecnologia para solucionar um problema, né? Se não for essa solução que a gente está mostrando hoje, a solução que cabe na realidade, né, o que vai trazer um resultado para a pequena empresa, não importa, o Sebrae tem um monte, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com os ALIs, né? Os agentes locais de inovação, né? E aí, eu fiquei abismado lá, tem um site do Sebrae que mostra todas as tecnologias. Que problema você tem aqui? Marketing. Aqui tem 5, 6, 7, 8 software que você pode utilizar. E todos em subscrição, todos baratinhos, né? Aqui você tem outro de CRM. Gente, tem para tudo, né? Mas entender qual que é a necessidade que eu tenho e aí eu vou passo a passo, né?
A gente falou, né, sobre tantas coisas, produtividade, rentabilidade também, né? Porque quando você tem uma máquina quebrada, como o professor já trouxe, é um problema. Eu tenho um dado aqui que me chamou muito a atenção, que é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, de que tem uma estimativa de redução de custos industriais no Brasil, a partir da incorporação da indústria 4.0, que pode ser de cerca de 73 bilhões de reais por ano, né? Sendo com ganhos no processo produtivo, redução de custos de manutenção, como já falamos aqui, de máquinas, equipamentos, e também de economia, até mesmo de energia. Eu achei esse número impactante, hein, gente? Se eu posso começar, Leo, eu não tenho dúvida de que seja um número muito grande, né? Pelos exemplos que eu escuto. A gente conversou com um empresário de uma pequena empresa que ele implementou sistema de IoT para descobrir a real eficiência dos equipamentos dele, né? E esse empresário já estava com dinheiro no bolso para comprar uma nova máquina, porque ele achava que a máquina dele já estava sendo utilizada ao máximo, né? Estava mais de 80%. Uma máquina sendo utilizada de mais de 80% do tempo já é um índice que a gente chama de eficiência muito grande, né? Então ele já estava com o dinheiro para comprar outra máquina. Aí ele colocou o dispositivo de IoT para medir na base mesmo, na fonte, a produtividade, e ele viu que, na verdade, o equipamento dele estava sendo utilizado 50% do tempo só, né? Por quê? Porque na hora de apontar, eles apontavam errado, então eles achavam que estava sendo utilizado mais. Ele falou, epa, vou guardar meu dinheiro aqui, né? E vamos correr atrás e vamos ver por que essa minha máquina está só 50% do tempo. Eu tenho duas máquinas em uma, né? Então, aí é onde começam entendeu? Todo esse custo, né, de ineficiência, ele está sendo repassado para o cliente, né? Ou está sendo absorvido pelo pequeno, porque ele não consegue repassar para o cliente. Então, imagina, 97% das nossas empresas são pequenas, né? Milhares de empresas que a gente tem. Onde está escondido todos esses dinheirinhos, esses cifrões, né? Estão escondidos aí e a gente pode tirar eles tendo uma produtividade, né? Uma eficiência muito maior, né? No caso de uma empresa pequena, a identificação dessas ineficiências, ela pode significar a sobrevivência do negócio, né? E a partir daí, a gente pensa, depois da sobrevivência garantida, a gente pensa na expansão e assim por diante, né? E acho que tem uma coisa bem importante de pontuar, assim, quando a gente fala dessas tecnologias, não é que a fábrica de um empresário vai virar um desenho animado do dia para a noite, né? Isso é muito importante. Um monte de bonequinho apertando o botão. Quando a gente visita uma pequena indústria que implementou alguns processos, tá, de melhoria de indústria 4.0, são as mesmas máquinas, as coisas continuam da forma como foram, né? A gente só tem uma adequação disso tudo com algumas tecnologias habilitadoras. Usar a inteligência a nosso favor, para que o ser humano tenha tempo para pensar, fazer outras coisas que não sejam automatizadas, não é mesmo? A gente precisa ter essa leitura, né? E, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o fim desse episódio. Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de saber ainda, mas eu vou acompanhar a palestra do professor, que vai ser... Que dia, professor? Já temos a grade na Mercopar? Sim, vai ser no dia 20. Dia 20. 17 horas, tá, lá na Mercopar, nos pavilhões da Festa da Uva. E temos várias surpresas ali, vai ser um painel bem interessante. Acho que o professor vai ter bastante a colaborar e a nos trazer de exemplos e de ensinamentos lá na nossa Mercopar. E depois da palestra dele, a gente vai se encontrar, então, pessoalmente, já que hoje a gente está se vendo por uma tela, né, professor? Para seguirmos esse papo e conversarmos ainda mais sobre essa revolução chamada Indústria 4.0. Eu gostaria de, antes de me despedir de vocês, ouvir que recado vocês querem deixar para os nossos ouvintes, e eu quero que vocês convidem os nossos ouvintes a irem à Mercopar. Perfeito. Eu já fiz o convite antes, renovo o convite, vocês vão descobrir muitas coisas legais da Mercopar, né? Eu sou fã da Mercopar. A gente, inclusive, está preparando, através da rede RS Indústria 4.0, um demonstrador de tecnologias, onde vocês vão ver um demonstrador de diferentes tecnologias resolvendo um problema de uma empresa específica. Vocês vão encontrar as startups, as palestras riquíssimas de conceito. Então, vão lá,
Antes desse podcast vocês não tinham ouvido ou muito pouco de Indústria 4.0, termine a sua jornada na Mercopar e depois saiam implementando tecnologias e aumentando a produtividade. Muito bem. Léo? Acho que foi bem esclarecedor a gente conversar aqui hoje sobre isso, né? Eu diria que é um pontapé inicial num tema que é bem importante. Nós estamos sempre dispostos a conversar sobre isso. Como eu falei, a gente está em vários fóruns discutindo isso e a gente quer trazer isso para todas as empresas que têm interesse, né? Então, fiquem ligados aí em tudo aquilo que a gente produzir. A gente vai divulgar tudo nas nossas redes sociais e nos nossos canais oficiais. Nós estamos preparando uma grande jornada pro pessoal da indústria aqui, tá? E naturalmente essa nossa jornada ela passa pela Mercopar, né? Então lá a gente materializa esse grande esforço que a gente faz em prol da indústria. Nós atuamos sempre em parceria com as outras instituições que estão sempre à frente dessa grande iniciativa de indústria, né? Da Federação de Indústrias, da rede RS 4.0 que o professor citou, de todo mundo que está envolvido, né? Na questão de gestão, na questão de inovação da indústria. A gente trabalha lado a lado, né? O Sebrae está aí disposto a colaborar com essa grande transformação que a gente quer trazer para a indústria. E lá na Mercopar a gente volta para falar disso e de muito mais temas relevantes para a indústria. Muito obrigada, Léo. Um abraço. O Plano de Voo agradece teu tempo, tua generosidade. Nos vemos pessoalmente na Mercopar. Beleza. Até lá. Tchau. Professor Néstor, obrigado. O Plano de Voo te agradece demais o seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido, e toda essa generosidade em traduzir para a gente esta indústria 4.0. Perfeito. Vamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada. E aquele obrigada mais do que especial para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e supervisão editorial de Dandara Flores. Um abraço e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.